Muito bom estar aqui com vocês hoje, é um grande prazer, né? A gente está dividindo essa manhã de sábado e trazendo um pouquinho da matemática do Enem para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito das particularidades, né? A gente sabe que esse ano foi realmente um ano muito difícil, a gente passou por muitas dificuldades, né? Muitas adaptações foram feitas, mas a gente já está bem próximo do vestibular, bem próximo da prova do Enem, e o que a gente precisa fazer agora é se concentrar em temas que realmente têm uma relevância maior para que a gente consiga um excepcional resultado nessa prova. E esse projeto, essa parceria, né, certamente é uma parceria de sucesso que vai trazer um grande resultado para vocês, tudo bem? Então vamos apresentar hoje aqui algumas questões que foram retiradas da própria prova do Enem, e eu comento muito, tá, gente, com os meus alunos e digo o seguinte, é importante a gente fazer esse simulado, é fundamental. É importante a gente ter outras fontes de pesquisa, é excelente. Quanto mais fontes a gente tiver, mais bem preparado a gente consegue ficar. Mas eu acho, gente, que nessa reta final de preparação, a gente dá uma olhadinha com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, para aquilo que já foi abordado anteriormente na prova, isso acaba fazendo realmente uma grande diferença, tá? Às vezes a gente estuda determinados assuntos e a gente sabe que matemática é uma disciplina que tem muitos assuntos. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado agora no final do ano para não gastar nossas energias com todos os conteúdos exatamente da mesma forma. A gente sabe, pela experiência que temos em anos anteriores, pelo próprio perfil da prova, a gente consegue perceber que existem temas que realmente são muito mais abordados do que outros. Então, nessa reta final, não é que a gente vai abandonar um determinado tema, não é que eu vou dizer, isso aqui eu não vou estudar torcendo para não cair, não é isso. Mas existem determinados assuntos que a gente tem que dar um pouco de gás a mais, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, tá certo? A gente vai apresentar aqui algumas questões para vocês. A nossa primeira questão de hoje, pessoal, é uma questão que trata da competência de número 1, tá? Essas competências e essas habilidades, elas aparecem aonde, hein, Alexandre? Lá na matriz de referência do Enem, que é um documento onde a gente se baseia exatamente para mostrar para vocês como é que é mais ou menos feita a construção da prova. Então, a primeira questão que a gente vai apresentar, uma questão que trata da competência de número 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Dentro dessa competência, a gente vai trabalhar a habilidade 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. E o objeto de conhecimento da questão, relação de dependência entre grandezas. Então, vejam só. Pessoal, essas questões onde a gente fala de avaliar a proposta, são questões que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque na realidade elas vão exigir um pouco mais da gente. Não são aquelas questões de resolução tão imediata, não são aquelas questões em que você, com apenas um cálculo desenvolvido, você já consegue chegar na resolução. Às vezes você tem 2, 3, 4 etapas a desenvolver até conseguir chegar na conclusão final. Não significa dizer que por conta da gente precisar fazer esse tipo seguir essa linha de raciocínio, não significa dizer que por isso a questão vai ser uma questão considerada muito difícil. É uma questão 11 que a gente vai trabalhar agora, é uma questão relativamente simples. Se você tiver paciência e, acima de tudo, organização, porque para a gente ser bom em matemática, ou para a gente ser pelo menos razoável em matemática, uma coisa é fundamental, tá, gente? Ter organização e ter paciência na hora da prova em fazer algumas marcações importantes na própria questão. Então vamos ver aqui comigo. O texto diz assim, um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Primeira informação importante, é bom você destacar onde tem 45 mil ingressos vendidos, tá? Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol, que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso do show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas que foram indicadas. A pergunta da questão é, qual é o tempo mínimo? Vejam só, qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?
qual é o tempo mínimo. Então vamos lá, vamos aqui a algumas observações, tá? Primeira observação que nós temos é o seguinte, nossa questãozinha aqui de número 11. O enunciado da questão está dizendo, o texto começa falando que nós temos 45 mil ingressos. Então vamos colocar assim, ó, número de ingressos que nós temos à nossa disposição. São 45 mil ingressos. Tá, para que o público consiga entrar no estádio, o enunciado diz que são 5 portões de entrada. Então vamos indicar aqui, galera, quais são os portões de entrada que a gente tem. São 5 portões. Vou colocar assim, ó, uma simbologiazinha, tá? 1, 2, 3, 4, são 5 portões. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, eu quero saber qual é o tempo mínimo para que todas as pessoas que compraram ingressos consigam entrar nesse estádio, tá? Então, ó, se eu quero o tempo mínimo, significa dizer que todas as formas de acesso, elas vão ser utilizadas simultaneamente. Não tem sentido eu fazer o seguinte, eu tenho 5 portões, eu coloco um certo público entrando aqui, aí quando todo mundo entrar, eu libero o segundo, quando todo mundo entrar, eu libero o terceiro, quando todo mundo entrar, eu libero o quarto. Se eu fizer isso, eu vou fazer com que o tempo seja muito maior. A questão pediu para a gente utilizar o tempo mínimo. O que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que desses ingressos, né, dessas pessoas que vão frequentar esse show, eu vou colocar que a gente tem um fluxo de pessoas para cá, um fluxo para cá, outro para cá, outro para cá e outro para cá. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu vou pegar esses 45 mil ingressos, que são 45 mil pessoas, e dividir pela quantidade de portões de acesso. Então, vou pegar 45 mil ingressos e vou dividir por 5 portões de acesso. Quando a gente faz essa divisão, o resultado vai dar exatamente 9 mil. Significa dizer o quê? Que para cada um desses portões, eu tenho 9 mil pessoas tendo acesso. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos 9 mil pessoas, aqui nós temos 9 mil pessoas, aqui também 9 mil pessoas, aqui 9 mil pessoas, e aqui 9 mil pessoas, tá? Então a gente está colocando bem organizado, que é para ficar bem fácil de você entender a resolução. Tudo bem. O que mais? O enunciado da questão diz para a gente também, pessoal, que cada portão desse de entrada conta com 4 catracas eletrônicas. Então esse portão, assim como todos os outros, esse portão aqui, ele conta exatamente com 4 catracas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, quantidade de catracas. São 5 portões, cada portão com 4 catracas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse público de 9 mil pessoas e vou dividir igualmente para essas 4 catracas. Lembrem, eu quero o tempo mínimo. Então, vou pegar o público e vou dar acesso a todos os portões de entrada. Dividir o 45 por 5, deu 9 mil. Agora, eu vou pegar esse público de 9 mil, que é o público para cada portão, e vou dividir por cada catraca para dar acesso. Então, vamos ver qual é o público, qual é o número de pessoas que conseguem entrar por essa catraca. Então, eu vou pegar 9 mil pessoas e vou dividir isso aqui por 4, né? Se eu dividir por 2, isso aqui dá 4.500, por 2 de novo, dá 2.250. Beleza, isso aqui é a quantidade de pessoas. Isso é a quantidade de pessoas que a gente tem por catraca, né? Quantidade de pessoas que a gente tem por catraca. Muito bem. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero saber, gente, qual é o tempo necessário para que todas essas pessoas tenham acesso a esse show, tenham acesso a esse estádio. Como é que a gente vai fazer isso? O que é que o enunciado diz? O enunciado da questão diz que cada uma dessas catracas, em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. Então, a cada 2 segundos passa uma pessoa por catraca. Eu tenho 2.225 pessoas por catraca. Então, se eu quiser saber o tempo, 2.250 vezes 2, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4.500. 4.500 o que, Alexandre? 4.500 segundos. 4.500 segundos. Ah, mas não tem essa alternativa. Não tem 4.500 segundos. O que a gente vai fazer? Transformar. Vamos transformar isso aqui em horas. Eu vou dizer então, gente, que esse tempo, ele pode ser representado assim, ó.
Esses 4.500 segundos, eu vou colocar assim, ó, 3.600 mais 900. 4.500 é 3.600 mais 900. Alexandre, por que 3.600? Porque quando a gente olha para as alternativas, todas as alternativas apresentam uma certa quantidade de horas. Na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, isso é uma coisa que a gente precisa analisar para saber exatamente que tipo de transformação a gente vai realizar, tá? Então, em todas as alternativas, apresenta a quantidade de horas. E aí a minha resposta foi em segundos. Então, eu preciso saber o seguinte, quantos segundos tem em uma hora? Então, vamos pensar aqui, ó. Uma hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Por isso que veio esse número na minha cabeça, 3.600. Cada hora são 3.600 segundos. Então, esses 4.500, eu coloco 3.600 mais 900. Dá 4.500. Esses 3.600 segundos, isso aqui corresponde exatamente a uma hora. E esses 900? Vamos lá, pessoal, 900 representa o que de 3.600? 900 representa o que de 3.600? Representa um quarto, né? Se representa um quarto, então isso aqui representa um quarto da hora. Um quarto da hora é uma hora dividida em 4 partes. Isso aqui vai dar exatamente 15 minutos. Então a nossa resposta final da questão seria 1 hora e 15 minutos. Sendo assim, a alternativa correta da 11ª questão, letra B de bola. Então, 11ª questão, letra B de bola. Tranquilo, gente? Uma questão relativamente simples, uma questão que fala a respeito da história de dependência entre grandezas, de transformações. Chegou um momento em que a gente fez essa transformação de segundos para hora, né? E no mais é ter paciência e organizar. Não adianta você dizer assim, Alexandre, eu li a questão várias vezes e não entendi. Se você não tentar montar um esquema na lousa aqui, se você não tentar montar um esquema no teu caderno, lá na hora da prova, fica difícil de você visualizar. Existem determinadas ações que a gente só consegue fazer, pessoal, na hora da prova, se a gente começar a escrever as informações que são importantes. Então, tenham esse hábito de sair marcando os valores que são indicados. Não significa dizer que todos eles necessariamente vão ser utilizados, mas normalmente eles serão utilizados. Então, vai fazendo as marcações e vai indicando os resultados que no final das contas dá tudo tranquilo. Tudo bem, gente? Beleza essa questão de número 11? Vamos em frente, então? Vamos na próxima agora. Galera, deixa eu afastar só um pouquinho para vocês anotarem aí, quem precisar anotar, quem quiser fazer um print da tela. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão 11, letra B de bola. Amigos, a segunda questão que a gente vai fazer agora, no caso a questão de número 12, é uma questão que ainda trata da competência 1, só que agora da habilidade 4. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de métodos de contagem. Aí eu queria chamar uma atenção especial exatamente para essa parte que trata de métodos de contagem. Gente, análise combinatória é um assunto que tem uma importância imensa para a prova que vocês vão fazer. Ou se você for fazer uma prova do Enem, ou se você for fazer uma prova da UES, né, a maioria esmagadora dos vestibulares tende a cobrar de forma bem ampla, bem forte, o assunto associado à ideia de análise combinatória. E combinatória é um assunto rico porque realmente é muito fácil de você fazer uma contextualização. Então se liga, é um ponto importante para você revisar antes da prova. É uma dica FB para você conseguir um desempenho melhor, tá certo? Questão de número 12, o enunciado diz assim: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens em uma casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar e cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre
distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, então ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Então vamos lá colocar as nossas informações importantes agora para a questãozinha de número 12, tá? Então vamos lá. O enunciado diz: o diretor de uma escola convidou 280 alunos. Então vamos colocar assim, ó, número de alunos que vão participar da brincadeira, 280, certo? No que é que consiste essa brincadeira? Em dar uma resposta que tem a ver com a história da possibilidade. Cada um dos alunos que vai participar precisa escolher um objeto, um personagem e um cômodo da casa. Então veja, eu quero saber, pessoal, agora qual é o número de respostas possíveis, para essa pergunta que está sendo feita agora. Vejam que a gente vai montar um esquema que está associado ao que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Alexandre, por que é o princípio fundamental da contagem? Porque a gente vai dividir o problema, gente, em etapas que são sucessivas e independentes umas das outras. O que é que a gente precisa? Pelo que o texto diz, nós precisamos escolher um objeto, precisamos escolher um personagem e precisamos escolher um cômodo da casa. Essas etapas são sucessivas e independentes? Sim. Você escolhe um objeto, independente do objeto, escolhe um personagem, independente do personagem, escolhe um cômodo da casa. Alexandre, eu posso escolher só um objeto? Eu posso escolher só um cômodo da casa? Não. Você precisa escolher os 3 itens. Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa questão aqui é uma questão de contagem, onde a gente pode aplicar de forma bem simples, bem segura, o princípio fundamental. Eu estou dividindo o problema em etapas que são sucessivas e são independentes umas das outras. O que é que a gente indica agora? A quantidade de possibilidades para cada uma das etapas. Então vejam só, escolha do objeto. Pelo que o texto diz, quantos objetos nós temos? São 5 objetos. Quantos personagens? São 6 personagens em 9 cômodos da casa. O que é que diz o princípio multiplicativo? Se a gente efetuar o produto das possibilidades, a gente encontra a nossa resposta final. Então vamos lá comigo, ó. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 7 dá 270. Então vejam só as informações que eu tenho agora. São 280 alunos participando dessa brincadeira, né? E existem 270 respostas possíveis. Uma coisa que claramente a gente vê, pessoal, o número de alunos que vão participar da brincadeira é maior do que o número de respostas que são possíveis. Vejam, o texto diz que cada aluno vai ser sorteado, ou a cada sorteio você seleciona um aluno e cada aluno dá uma resposta. Aí a questão diz assim, ó, as respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Vejam que isso vai ser impossível acontecer. Vai chegar num momento em que vai ser impossível que as respostas sejam todas distintas. Por quê? Por conta de um princípio, gente, que a gente chama de princípio das gavetas. Se nós temos um número de alunos maior do que o número de respostas, e se cada aluno vai dar uma resposta, então necessariamente vai chegar num momento em que as respostas vão ser repetidas. Se a gente deixar realmente todos os alunos darem uma resposta, só tem 270 respostas para 280 alunos. Por isso que o enunciado da questão disse que o diretor sabe que algum aluno vai acertar a resposta. Agora, o diretor sabe que algum aluno vai acertar, por quê? Porque existem mais alunos do que respostas. Quantos alunos a mais? Nós temos 10 alunos a mais, são 280 alunos, são 270 respostas. Então, nós temos 10 alunos a mais do que a quantidade possível de respostas. Sendo assim, a alternativa final para a 12ª questão, alternativa letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Questãozinha de análise combinatória. Como eu falei para vocês, análise combinatória é um assunto que a gente vai encontrar
sempre na prova. Não adianta você dizer assim, Alexandre, eu tenho um pouco de dificuldade, vou deixar a combinatória para lá, vou torcer para não cair. Galera, não adianta torcer, porque combinatória, historicamente, é um assunto que nunca deixou de cair. Se você pegar a primeira edição que ocorreu do Enem, no ano de 1998 até hoje, não existe uma edição qualquer de prova que não tenha questão de análise combinatória. E muito provavelmente você não vai encontrar somente uma questão de análise combinatória na prova. Você deve encontrar 2 até 3 questões de combinatória, dependendo da edição que você encontra. Mas sempre está presente em todas as provas. Tudo bem? Então, nossa 12ª questão, alternativa correta, letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima, tá? Dê uma olhada na próxima questão aqui, ó. Dê uma olhada na questão de número 13, façam a leitura, enquanto eu vou só preparar aqui a lousa para a nossa próxima questão. Como é? Eu passo logo para outro. Não, deixa aí. Me diz o seguinte, eu tenho que resolver todas as questões ou é pelo tempo? Ó, tu avisa para mim, né, Lucas? Eu tenho 1 hora, mais ou menos? Tá. Vamos lá, gente. Voltando, vamos agora para a nossa questão de número... Deixa eu ver aqui. Vamos para a questãozinha de número 13, tá? Questão número 13... Uma questãozinha que fala a respeito da parte de grandezas proporcionais. Agora a gente vai tratar da competência 2. A competência 2 traz o quê, Alexandre? Utilizar o conhecimento geométrico para realizar leitura e representação da realidade e agir sobre ela. Então essa questão tem alguma coisa de utilizar conhecimento geométrico? Tem. Essa questão é uma questão que é extremamente interessante. Eu vou fazer com vocês 2 abordagens diferentes, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu chamo muita atenção é o seguinte. É lógico que para você ter um domínio legal na parte de matemática, você precisa de um bom fundamento. Você precisa saber alguns teoremas, você precisa ter prática em algumas coisas, mas existe uma coisa que é fundamental, que é exatamente o bom senso. E a prova do Enem traz essa possibilidade em algumas questões. Às vezes você diz assim, Alexandre, eu não tenho muito conhecimento a respeito do tema, mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer para toda questão. Você tem várias questões onde o uso do bom senso te permite, ou se não encontrar imediatamente a resposta, mas eliminar vários itens, tá? Essa questão que a gente vai trabalhar aqui trata de grandezas proporcionais e ela é habilidade 5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Gente, essa habilidade 5 normalmente é a habilidade que vai trazer para a gente mais trabalho. Por quê? Porque quando você fala de avaliar propostas, existem questões onde a gente resolve, encontra o resultado e esse resultado a gente já marca imediatamente. Existem questões onde você tem que avaliar item por item para depois fazer uma comparação entre eles. E aí, óbvio que uma questão desse tipo, a gente acaba perdendo mais tempo, né? Existem mais cálculos para desenvolver. Eu não estou questionando se o cálculo é mais difícil ou se é mais fácil. Eu estou apenas informando para vocês que quando a gente trabalha com avaliação de proposta, normalmente a gente precisa fazer vários cálculos e depois que eles estão preparados, a gente faz uma comparação entre eles. Então vamos para a questão, tá? A questão diz o seguinte, uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que, combinadas entre si, determinam 18 marchas. Número de engrenagens da coroa e o número de engrenagens da catraca, você tem a representação. Então prestem bem atenção. Essa figura que está aqui é uma figura necessária para resolver a questão? Não. Porém, o que eu falei para vocês, com um pouco de bom senso, a gente consegue resolver a questão de uma forma bem simples, tá? Essa coroa e essa catraca, para quem tem um mínimo de conhecimento de uma bicicleta, sabe o seguinte, onde é que a coroa está localizada? A coroa está localizada lá na posição do pedal, né? Então, na posição do pedal, você tem a coroa. E a catraca, ela está lá na roda traseira.
Então você, com a força aqui do pedal, você dá um giro e na medida em que você vai girando o pedal, esse pedal vai fazer com que você acione a catraca traseira, que vai fazer exatamente o movimento da bicicleta. Bem, o enunciado diz assim, ó, o número de dentes das engrenagens das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados no quadro. Aí você tem aí, ó, engrenagens da coroa e engrenagens da catraca. Deixa eu pegar aqui as minhas informações. Muito bem. Aí o texto diz mais o seguinte, ó, vamos lá. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Então presta atenção que a questão acabou de te dar uma fórmula. A questão acabou de te dar uma fórmula. Só que não está na linguagem matemática. Eu vou ter que fazer essa tradução. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Então vamos colocar aqui, pessoal, que na 13ª questão, na nossa 13ª questão, se eu quiser determinar o número de voltas, eu vou ter que fazer o seguinte, para determinar o número de voltas, né? Eu preciso dividir a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Então seria assim, ó, número de dentes da coroa, eu vou ter que fazer a divisão pelo número de dentes da catraca. Então, beleza, já tem uma formulazinha que foi dada. E aí, o enunciado diz o seguinte, durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível. Então, eu quero fazer o percurso e esse percurso tem que ser o mais devagar, o mais lento possível, tá? Escolhendo-se para isso uma das seguintes combinações de engrenagens, coroa versus catraca. O que é que eu queria pedir para vocês? Pessoal, essa questão aqui, ela está com um erro de digitação. Vamos fazer do mesmo jeito que caiu na prova do Enem, vamos fazer o original. Então, o que é que eu peço para vocês? Que vocês ajeitem uma coisinha só. Tá vendo onde tem a primeira? A primeira tem assim, ó, primeira versus primeira, né? Tem 5 combinações diferentes. Essas combinações são combinações entre coroa e catraca. Vejam a ordem. Primeiro coroa, que é a grande que está no pedal. Depois a catraca, que é que está lá na roda traseira, pequenininha. Então assim, ó, tem a primeira combinação. Primeira com a primeira. Ok. Na segunda combinação tem assim, ó, segunda com a sexta. Não é a segunda com a sexta. É a primeira com a sexta. Então, vou colocar aqui de novo para deixar bem claro para vocês. Existem 5 hipóteses, 1, 2, 3, hipótese 4, hipótese 5, que foram propostas. A primeira hipótese é a primeira com a primeira. A outra hipótese, aí no material tem segunda com a sexta, mas na realidade é a primeira com a sexta, certo? Faça essa correção. A outra é a segunda com a quarta, tá beleza? A outra, a terceira com a primeira com a primeira, e a última possibilidade, a última combinação, é a terceira com a sexta. Tudo bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar determinar o número de voltas, já que eu já tenho essas informações, eu vou tentar determinar a quantidade de voltas para cada um desses casos, tá? Vamos aqui, galerinha, no primeiro caso. No primeiro caso, né, primeira com a primeira, eu vou pegar o número de dentes da coroa e dividir pelo número de dentes da catraca. Se vocês olharem lá a tabela, quantos dentes tem na coroa e na catraca? Então vai ficar assim, ó. Na coroa tem 46 e na catraca tem 14. Então a primeira divisão seria 46, né? Aliás, 46 sobre 24, né? 46 sobre 24. Vou pegar o número de dentes da coroa, número de dentes da catraca. Que coroa e que catraca? Primeira coroa e primeira catraca. Primeira coroa tem na tabela 46 dentes, primeira catraca 24. A segunda tem primeira com a sexta. A primeira com a sexta vai ficar assim, primeira da coroa, 46 dentes. Sexta da catraca, 14.
Então vai ficar 46 sobre 14. A próxima que nós vamos fazer seria a segunda com a quarta. Então vamos ver como é que seria a segunda com a quarta. A segunda seria 36 e a quarta 18. Então 36 sobre 18. Quarta possibilidade, pessoal. Quarta possibilidade. Terceira da coroa com a primeira da catraca. Terceira da coroa 26, primeira da catraca 24, então 36 sobre 24. E a última possibilidade que foi dada para a gente, a terceira com a sexta. Então seria 26 por 14, né? 26 por 14. E aí, o que é que cada uma dessas divisões vai gerar? Cada divisão dessa gera o número de voltas. Alexandre, então significa dizer que para resolver essa questão, bastava fazer essas divisões e encontrar a quantidade de voltas? Sim, bastava fazer as divisões. Poxa, Alexandre, agora essas divisões elas são um pouco inconvenientes, né? Essa divisão aqui está de boa total, ó, 36 por 18. Essa aqui é excelente, o resultado é 2. Mas as outras que o resultado não dá exato, eu vou aproximar? Você pode aproximar. Agora, nem precisa fazer isso, é o que eu estou dizendo para vocês. A prova do Enem, ela traz, pessoal, diversas possibilidades de resolução. Não necessariamente a gente precisa efetuar a divisão por completo. O bom senso tem que sempre vir à frente. Então, prestem bem atenção. Esse número 46 sobre 24, se eu simplificar por 2 e por 2, isso aqui vai ficar 23 sobre 12. Esse aqui, ó, se eu simplificar por 2 e por 2, esse aqui vai ficar 23 sobre 7. Esse aqui, o resultado é o exato, 2, excelente. Esse outro aqui, ó, 36 sobre 24. A gente pode simplificar todo mundo logo por 6, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, é 36 sobre 24, não, é 36 sobre, deixa eu ver aqui, não é 26, né? Não é 36 não, botei errado, deixa eu ver aqui, é 26, é a terceira, é 26 sobre 24. Se a gente simplificar tudo por 2, esse por 2 e esse por 2, isso aqui vai dar 13 sobre 12. E esse aqui, se a gente simplificar, isso aqui vai dar 13 sobre 7, né? Então vai ficar 13 sobre 12, 13 sobre 7. Muito bem. E agora? Agora vamos lá, vamos fazer aqui as comparações, tá? Presta atenção, vamos fazer as comparações. Eu quero que a gente consiga fazer esse percurso da maneira mais lenta possível. Se é da maneira mais lenta possível, significa dizer que o número de voltas tem que ser o menor, né? Quanto menor for a quantidade de voltas que você dá, mais lento você está fazendo o percurso. Então, quero encontrar o menor resultado possível aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos comparar, presta atenção, não vou nem dividir. Vamos comparar esse resultado 23 sobre 12 com esse resultado 23 sobre 7. Vamos comparar como, Alexandre? Ó, essas duas frações, elas apresentam o mesmo numerador. Os denominadores são diferentes. Eu quero o mais lento, então eu quero o menor, tá certo? Então diz para mim aí quem é menor. Menor vai ser 23 sobre 12 ou vai ser 23 sobre 7? Você pega 23 e divide por 12. Pega 23 e divide por 7. Onde é que vai ser menor? Menor vai ser 23 sobre 12, né? Então isso aqui, ó, que é que a questão pediu? Isso aqui tu já elimina. Cadê? O 23 sobre 12, o 23 sobre 7 você já vai eliminar, né? Eu quero o mais lento, a menor quantidade de voltas. Então, 23 sobre 12 e 23 sobre 7. Você já vai eliminar. Esse aqui, o 23 sobre 7. Depois, o 13 sobre 12 e o 13 sobre 7. 13 sobre 12 e 13 sobre 7. O que é que você vai eliminar? 13 sobre 12 ou 13 sobre 7? Eu vou eliminar o maior, né? 13 sobre 12 dá menos do que 13 sobre 7. Esse aqui a gente também já elimina. Depois, ó, 13 sobre 12 e o 23 sobre 12. Como é que a gente vai fazer? Na hora que a gente fizer a comparação, né? Esse aqui vai dar 1, alguma coisa. Esse resultado aqui vai dar maior, né? Esse resultado. Então, com isso, a alternativa correta da questão, item de número 4. Esse valor aqui é maior do que 2.
Só confirmando aqui, pessoal, para a gente ver, ó. Os primeiros valores, 46 sobre 24, né? Simplificando, nós temos 23 sobre 12. O outro valor, 46 sobre 14. Simplificando, nós temos 23 sobre 7. Depois, 36 sobre 18. O resultado vai dar exatamente 2. 26 sobre 24, simplificando, 13 sobre 12. E o outro 26 sobre 14, simplificando 3 sobre 7, tá? O que é que eu quero determinar? Eu quero determinar aquele resultado que é menor, né? Aquele resultado que é menor. Então, vamos ver aqui. Quando a gente faz as comparações, ó, o menor resultado que a gente tem é exatamente esse aqui, ó, do item número 4. A gente poderia ter resolvido essa questão sem precisar fazer nenhum desses cálculos aqui, Alexandre? Poderia. Era só a gente imaginar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Eu estou marcando esse item D. Nós temos, deixa eu voltar para vocês aqui, só um slide. Dá uma olhadinha nesse slide aí e presta atenção. Como a gente poderia ter resolvido essa questão sem fazer nenhum cálculo, tá? Isso aqui é interessante. A gente conseguiria resolver essa questão sem fazer cálculo. O que eu quero é a menor quantidade de voltas possíveis, exatamente para ficar mais lento. A menor quantidade de voltas possíveis. O que é que a gente poderia fazer? Era só a gente pegar a coroa, né, maior da primeira e a coroa menor da segunda, né? Se você pegar uma coroa, né? Pronto. Se você pegar, né, é o menor que a gente quer, né? A menor quantidade de voltas. Então, se a gente pegar a coroa grande e comparar com a pequena lá da catraca, então eu vou pegar a maior engrenagem da coroa com a menor engrenagem da catraca. Quando você pega a maior da coroa, você leva mais tempo para poder conseguir dar uma volta completa, né? E você tem a menor lá da catraca, essa menor vai fazer com que o giro seja o menor possível. O que é que vai acontecer? Quando você pega a maior de uma com a menor da outra, você vai fazer com que fique mais lento. E aí, no caso, ó, a maior de uma com a menor de outra é exatamente o que está no item 4. É a terceira com a primeira, né? A terceira catraca, né, de uma com a primeira da outra, tá certo? Então, a alternativa correta dessa aí, a alternativa correta dessa questão, vamos ver aqui, é o item D de dado, a terceira com a primeira, né? Tem que ser a menor de uma com a maior da outra, terceira com a primeira. Letra D de dado, questão de número 13. Era só fazer, se a gente quiser outra alternativa, como eu falei, é só fazer as divisões. Rapidinho essa questão. Essa foi a questão de número 13, tá, gente? Vamos para uma próxima agora. Próxima questão que a gente vai fazer, questãozinha de número 14. Questão essa, pessoal, que fala da habilidade de número 7. A habilidade 7 o que é? Identificar características de figuras planas ou espaciais. Normalmente, presta bem atenção, normalmente esse tipo de questão são as questões mais simples da prova, porque você não vai desenvolver cálculo algum para chegar na resposta. Você só precisa, para resolver essa questão, ter alguma noção, alguma ideia da parte de geometria espacial. O que é que o enunciado pede? Vejam só, questãozinha de número 14. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha que é muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução. Então, questão de número 14. A questão falou do que a gente chama de superfície de revolução. Gente, para trabalhar essa ideia de superfície de revolução, só quem tem isso na geometria espacial são os chamados corpos redondos. Normalmente, na geometria espacial, quais são as figuras que são mais comuns? É você trabalhar com prisma, você trabalhar com pirâmide, você trabalhar com cone, trabalhar com esfera e trabalhar com cilindro. No caso, o cilindro, a esfera e o cone, elas são chamadas sólidos de revolução, ou superfície de revolução. Por quê? Porque você pode pegar uma figura plana e a partir de uma figura plana você gira em torno de um dos eixos e consegue gerar a figura que você quer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagine que a gente pegue uma figura dessa aqui, ó. Vou pegar uma figurazinha plana. Essa figura aqui é um retângulo, tá? E vou colocar aqui, gente, esse eixo de rotação. Nós temos aqui um retângulo e temos aqui um eixo de rotação. O que é que acontece
se esse retângulo ficar todo o tempo girando em torno do eixo. Se esse retângulo ficar todo o tempo girando em torno desse eixo. Você vai projetar essa figura para esse lado aqui, ó. Você projeta essa figura para o lado aqui e faz assim, ó. Que você vai dar um giro, outro giro para cá, um giro para cá, outro giro para cá. Que figura a gente tem? A gente tem um cilindro, mas a gente partiu de uma figura plana, que era exatamente um retângulo. Começou a girar o retângulo e formamos um cilindro, né? Nessa figura, o que eu quero representar é esse modelo de sombrinha, tá? E esse modelo de sombrinha, o que é? Esse modelo de sombrinha, ele vai ser obtido quando você faz o seguinte, ó. Você vai pegar aqui um triângulo retângulo, tá? Vou pegar aqui um triângulo retângulo e vou fazer com que o eixo de rotação passe exatamente em cima de um dos catetos. Então, vou colocar bem aqui em cima, ó, um eixozinho de rotação. Na hora que a gente começar a girar esse triângulo, o que é que acontece? Essa figura é projetada para o outro lado. Então, essa figura é projetada para o outro lado. O que é que acontece? Esse ponto aqui não sai do eixo de rotação, nem esse, mas esse ponto ele é jogado para cá. Então, quando você gira de um lado para o outro, você tem exatamente essa figura, que na realidade é um tronco de um cone, porque a parte de baixo não tem, né? Então, a pergunta da questão seria o seguinte: essa figura é uma representação de uma superfície de revolução. Essa superfície de revolução que é uma pirâmide, uma semisfera, um cilindro, um tronco de cone ou um cone. A alternativa correta para essa aqui, pessoal, um cone, tá certo? Por que que não é tronco de cone, Alexandre? Por que que não é tronco de cone? Porque tronco de cone é se a gente tivesse uma figura desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar um trapézio, tá? Vou colocar um trapézio retângulo. E vou fazer o seguinte, vou colocar bem aqui nosso eixo de rotação e vou desenhar novamente o trapézio lá para o outro lado. Se a gente desenhasse o trapézio para o outro lado e começasse a girar, ó, em cima do eixo de rotação, esse ponto aqui vem para cá, esse outro ponto aqui vem para cá. Isso aqui é que a gente chama de tronco de cone. Essa figura é um cone, tá certo? Então, veja, se assemelha na realidade. Porque você dizer que essa figura aqui é um cone, na realidade a figura ela não é um cone, porque você precisava ter uma base, e essa figura aqui não tem uma base, né? E eu precisava também que a região interna dela fosse totalmente preenchida, que não é. Então, o que a gente pode dizer é que essa figura ela se assemelha, não é uma pirâmide, nem uma semisfera, nem um cilindro, nem um tronco de cone, ela se assemelha a um cone. Então, a alternativa correta da questão, letra E. Questão de número 14, letra E. Beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês? Show! Vamos para a próxima agora. Vou dar um tempinho para que vocês leiam essa próxima questão, tá? Que é a questão de número 15. Questãozinha de número 15 para a gente começar a nossa resolução. Vamos lá, gente, para a questão de número 15 agora. Bem, questão ainda da competência de número 2. A gente ainda está, galera, trabalhando a área da geometria, né, de conhecimentos geométricos, dentro da habilidade 6, interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Aí, o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar nessa questão é exatamente a parte de geometria analítica. Vamos ler comigo a questão, uma questão relativamente simples, né? Precisa de um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, mas é uma questão que dá para fazer de forma bem tranquila. Galera, questão de número 15, o enunciado diz o seguinte: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então, nós temos uma representação gráfica, tá? Onde os pontos P e Q indicam 2 pontos de parada. Estudos indicam que o novo ponto T
deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e Q sejam iguais, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada. Coordenadas do novo ponto de parada. Quais são elas? Vamos ver aqui. Bora lá. Pessoal, vou fazer aqui o gráfico que está indicado na questão. A análise desse gráfico aqui é fundamental para você conseguir resolver alguma coisa, tá? Então, nós temos aqui dois eixos, temos aqui o eixo X e temos o eixo Y, e nós temos aqui, pessoal, o trajeto do ônibus, né? Primeiro nós temos uma parada aqui, ó, nós temos uma parada aqui, e aí o trajeto é assim, ó, eu vou colocar só como é que é feito o trajeto. Primeiro ele faz uma sequência assim, certo? Vou colocar aqui pontilhado o trajeto, depois ele vem para cá, vou colocar também pontilhado, e depois ele vem para cá, uma outra rua. E aí o enunciado da questão, ele indica as ruas, né? Essa rua aqui é a rua A, essa outra aqui é a rua B e essa outra aqui é a rua C. Existe um ponto bem aqui, ó, onde já tem uma parada. Esse ponto P, ele tem coordenadas, pelo que a questão está indicando, 30 e 20. Aqui é a nossa origem. Existe um outro ponto bem aqui, ó, que é um ponto Q. Isso aqui é uma outra parada, cujas coordenadas são, aqui é 550, né? E esse ponto bem aqui, ó, 320. 550 e 320. Beleza. O que é que o enunciado da questão está pedindo para a gente? O enunciado da questão está pedindo que a gente consiga criar um novo ponto, chamado de ponto T, e esse ponto T, onde a gente vai criar uma parada, ele tem que estar exatamente na trajetória do ônibus, né? Então, a trajetória do ônibus é essa aqui, ó. Essa aqui é a trajetória que o ônibus faz. Esse aqui é o percurso que o ônibus faz. Só que a questão pediu para você criar um outro ponto de parada. Esse outro ponto de parada tem que estar exatamente entre o ponto P e o ponto Q. E eu preciso colocar esse ponto exatamente na metade do caminho. Eu preciso colocar esse ponto T numa posição tal que a distância desse ponto P até o ponto T que eu vou marcar e desse ponto T até o ponto Q que já existe, essas duas distâncias precisam ser exatamente iguais. Tudo bem, então como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa e simples, determinar, pessoal, qual é a distância que existe entre essa parada e essa parada aqui. Como é que eu vou fazer para calcular a distância que existe entre essas duas paradas que já são existentes? Primeira coisa, você vai fazer o seguinte, vamos fazer um prolongadozinho aqui e vamos tentar dizer quanto é essa medida aqui todinha. Ele vai sair do ponto 30, eu vou começar a partir daqui, ó, dessa parada. Ele vai sair do ponto 30 e vai chegar no 550, né? Então vai sair do ponto 30 e vai chegar lá no ponto 550. E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer é o seguinte, que distância é essa percorrida? Se eu saio do 30 e vou até o 550, então eu vou fazer assim, ó, 550 menos 30, isso aqui vai dar 520. Então significa dizer que somente essa parte aqui do trajeto, ó, só essa parte aqui já tem 520 metros, né? 520 metros. Tá em metros. Pronto, o enunciado da questão nem deu a unidade aqui, né? Mas não tem problema, isso aqui, vamos usar uma unidade qualquer. 520 unidades de distância. Agora eu vou calcular essa distância daqui para cá, ó. Então vejam, eu estou calculando a distância dessa parada até essa. Primeiro é um segmento horizontal, que mede 520 unidades. Depois eu tenho esse outro segmento aqui, ó. Esse segmento vai dar onde? Vai do 20 até o 320, né? Vai do 20 até o 320. Então, que medida é essa? Eu vou fazer 320 menos 20. Aí 320 menos 20, o resultado disso aqui vai dar 300. Então aqui, ó, a gente anda 520 unidades e aqui você anda 300 unidades. Então significa dizer que a distância total percorrida foi 520 somado com 300. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 820. Então a distância
total percorrida, 520. Tudo bem. Mas eu preciso, pessoal, eu preciso indicar um ponto T que faça parte dessa trajetória, mas que esteja exatamente na metade do caminho. Precisa ser numa posição onde a distância do ponto P até o T, que eu não marquei ainda, e a distância do T até o Q seja exatamente a mesma. Então, como é que a gente vai fazer isso? Super simples. Você não já sabe a distância total, que é 820? Se você já sabe a distância total, que é 820, e quer marcar um ponto que está na metade do caminho, então você vai pegar o 820 e vai dividir por 2. Se eu pegar 820, se eu pegar esse resultado, 820, e dividir isso aqui por 2, vai dar quanto? 410, né? Então, o resultado dessa divisão aqui, deixa eu colocar só assim mesmo, 820, eu vou dividir isso aqui por 2, o resultado dessa divisão vai dar 410. Significa dizer o quê? Que a distância daqui para cá vai ser 410 unidades e a distância daqui para cá também vai ser 410 unidades. Então, como é que eu vou fazer isso? A partir desse ponto, eu vou andando aqui para a direita e vou apontar a partir desse ponto 410 unidades. Lembrem que a gente já está na posição 30. Se eu já sair da posição 30 e andar mais 410 unidades, quanto é 30 mais 410? 440. Então, vou andar, pessoal, mais ou menos até aqui, ó, até o ponto cuja coordenada é 440, que é o 30 de saída, mais 410 que eu vou andar. Aí a pergunta da questão é você saber quais são as coordenadas desse ponto. Então, que coordenadas tem esse ponto? A posição do ponto na reta X é 440, e a posição desse ponto na reta Y, quanto é? Posição do ponto na reta Y é 20. Então, a alternativa é aquela que tem 440 e 20. Qual a alternativa que tem 440 e 20? Alternativa da letra E. Então, a alternativa que tem 440 e 20, a alternativa final da 15ª questão, letra E. Ficou claro para vocês? É uma questão onde a gente trabalha conhecimentos geométricos, mas assim, tem a ver com geometria analítica isso aqui? Digamos que sim, pela presença do plano cartesiano, né? Que é exatamente a base do sistema da geometria analítica. Porém, eu não precisei utilizar nenhum recurso mais sofisticado. Fórmula da distância entre dois pontos, equação de reta, nada disso eu precisei. A gente utilizou somente essa movimentação, somente o cálculo da distância que foi feita entre segmentos horizontais e segmentos verticais. Uma questão super de boa que foi cobrada na prova do Enem. Tranquilão, gente, essa fácil, não é essa? Questão de número 15 já foi. Vamos ver então agora, gente, a questão de número 16. Vamos lá para a próxima questão agora. Questãozinha de número 16, onde nessa questão 16 a gente vai trabalhar exatamente a habilidade 8. Ainda dentro da competência 2, vamos trabalhar a habilidade 8. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então agora a gente vai, diferente daquela questão anterior que a gente resolveu, lembra aquela questão que a gente resolveu que era um cone a resposta? Ali a gente só fazia identificar elementos, ou de figura plana ou de figura espacial, de figuras geométricas, né? Aqui a gente vai fazer a resolução de problemas envolvendo conhecimentos geométricos de espaço e de forma. Então vamos lá comigo para ver como é que fica. Vamos lá. A questão de número 16, o enunciado diz assim: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. Então tem um tampo de vidro que quebrou e você vai substituir por outro que tem a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Então o que nós vamos ter é uma base, né? Essa base que vai suportar, que vai sustentar o vidro, é uma base na forma de um prisma, onde a base do prisma é um triângulo equilátero, né? Então, medida dos lados todas iguais, com 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60. O proprietário dessa mesa deseja adquirir
proprietário dessa mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporta-mesa. Considere 1,7 como aproximação, né? Considere 1,7 como aproximação para o raio de 3, e a pergunta é, o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetro é igual a quanto? Então vamos lá, vejam que os modelos, pessoal, eles já estão pré-determinados. Você não vai chegar lá e vai dizer o seguinte, ó, eu quero que você faça um corte na medida exata da minha mesa. A questão não te permite isso. O enunciado diz que existem alguns modelos que já estão padronizados. Os cortes são cortes circulares de raio 18, de raio 26, de raio 30, de raio 35 e de raio 60. Então você tem que escolher um desses e a questão pediu que a gente escolhesse, na realidade, o menor, né? O que seja suficiente, o de menor diâmetro e que seja suficiente para cobrir a base superior dessa mesa. Então, a primeira informação que a gente vai passar é o seguinte, ó, vamos colocar aqui uma observação. Observação de número 1. O que é que nós temos? Nós temos um tampo de vidro de forma circular e a gente vai colocar isso em cima de uma base, de um prisma. E essa base do prisma é um triângulo equilátero. Então, na realidade, é o seguinte, tá aqui o tampo vai ser circular, e esse tampo aqui, ele tem que ser capaz de cobrir exatamente essa base aqui, que vai ser um triângulo equilátero, tá certo? E aí a pergunta da questão é o seguinte, eu quero que você calcule para mim qual vai ser a menor medida do raio que a gente precisa para esse tampo circular. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou indicar para vocês aqui uma sugestão de resolução da questão que eu acho interessante, tá certo? Então, antes da gente voltar para cá, vamos aqui para uma outra observação, que eu vou chamar de observação de número 2. Uma propriedade que eu queria relembrar para vocês. A propriedade é o seguinte, suponha que nós desenhamos aqui, ó, a gente vai desenhar aqui um triângulo, tá? Só que eu vou desenhar, pessoal, aqui um triângulo equilátero. Vou desenhar aqui um triângulo equilátero, um triângulo cujos lados têm medidas todas iguais. O que é que eu vou fazer em relação a esse triângulo equilátero? Eu vou fazer assim, ó, vou chamar esse vértice aqui de A, vou chamar esse vértice aqui de B, vou chamar esse vértice aqui de C. E vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma mediana. O que é que a mediana faz, hein, Alexandre? A mediana é um segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, mediana é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio, ó, ponto médio do lado oposto. Então, esse segmentozinho que eu estou desenhando aqui, ó, esse segmento de A até M é um segmento que a gente chama de mediana, tá certo? Vou traçar agora outra mediana. Vamos atrás de outra mediana. Eu vou pegar um vértice, vou marcar aqui o ponto médio, vou chamar esse ponto médio aqui de ponto P, vou dizer que esse pedaço é do tamanho desse, vou ligar daqui para cá, ó. Esse segmento de B até P é outro segmento que representa uma mediana. E vou traçar mais uma. Não há necessidade, mas eu vou traçar mais uma mediana. Eu vou marcar um ponto bem aqui, vou chamar esse ponto de R, tem que dividir o lado em duas partes iguais, liga daqui para cá, esse segmento de C até R, nós dizemos que isso representa uma mediana. E agora? Agora eu quero destacar para vocês, galerinha, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto, ele é o ponto de encontro das medianas. Esse ponto aqui tem uma característica super importante. Esse ponto, ele é chamado de baricentro. Esse ponto é chamado de baricentro, ou centro de gravidade da figura. Alexandre, por que esse ponto é importante? Porque tem uma propriedade que a gente usa pra caramba. Qual é? Esse baricentro, que é o ponto que a gente está chamando de geocentro de gravidade, ele apresenta uma propriedade. A propriedade é o seguinte, o baricentro sempre, escuta só, o baricentro sempre está mais próximo do ponto médio do que do vértice. Então, esse baricentro aqui, ele não divide esse segmento em partes iguais, não. Esse baricentro não divide esse segmento, essa mediana, em partes iguais. O segmento que vai para o vértice sempre é maior do que o segmento que vai para o ponto médio. Mas maior quanto? Esse segmento aqui de cima sempre é o dobro
do segmento que vai aqui para baixo. Então eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o segmento de A até G, ele representa 2/3 da medida total, que é essa medida aqui, AM, e eu posso dizer que o segmento de G até M, daqui para cá, representa 1/3 dessa medida total, ó, que é a medida de A até M. Isso aqui é uma propriedade importante que a gente usa para o baricentro, tá certo? Então, essa distância aqui é o dobro dessa. Isso aqui representa 2/3 da medida total, isso aqui representa 1/3 da medida total. Outra coisa que é super importante e que vale quando você estiver trabalhando com um triângulo equilátero, preste bem atenção, com um triângulo equilátero na hora que você traça uma mediana, caso o triângulo seja equilátero, quando você traça uma mediana, a mediana também representa bissetriz e também representa a altura. Então, esse segmento que a gente está desenhando aqui, ó, que eu estou dizendo que a gente chama de mediana, esse segmento ele também é uma bissetriz, quer dizer, divide o ângulo ao meio e também representa a altura, se a altura forma exatamente um ângulo de 90 graus. Tanto aqui é a altura, como aqui é a altura, como aqui é a altura também. Então, isso é uma propriedade importante, porque a partir de agora, essa resolução aqui ela vai ficar super de boa, super fácil. O que é que a gente vai fazer? O que a questão pede para a gente é que a gente consiga ser capaz de determinar, pessoal, o raio desse círculo aqui. Como é que eu vou fazer isso? O triângulo é equilátero, tá? Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. O triângulo é equilátero. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, gente, a altura do triângulo equilátero. Não esquecendo que essa altura, ela representa bissetriz e representa mediana também. E vou marcar bem aqui o centro, que eu vou chamar de ponto O. Isso aqui vai ser exatamente o centro de quem? O centro da circunferência. Vou marcar esse pontozinho aqui, ó, e vou chamar de ponto M. Tem uma coisa que a gente consegue calcular de maneira simples. Eu consigo calcular a medida desse segmento de A até M. O que é que esse segmento de A até M representa? Isso aqui representa a altura de um triângulo equilátero, mas tem uma expressão que a gente se habituou para fazer o cálculo da altura. Como é que calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura L vezes raiz de 3 sobre 2. E esse L a gente já sabe? Sim. O enunciado da questão diz que o lado do triângulo é 30. Então, o lado do triângulo mede 30 centímetros. O lado mede 30. Então, isso aqui, ó, sabendo que o lado mede 30, o 30 tu cancela com 2, então vai sobrar 15 vezes raiz de 3 centímetros. Isso aqui o que é? É a altura toda. 15 raiz de 3. A altura toda vale 15 raiz de 3. Tudo bem? Certo. E agora o que é que a gente faz? Se essa altura toda vale 15 raiz de 3, não esqueçam da observação que eu acabei de indicar para vocês, que quando você tem um triângulo equilátero, que é esse caso, isso aqui que a gente está desenhando é um segmento que representa simultaneamente mediana, bissetriz e altura. Então, esse ponto aqui, ó, que é exatamente o centro da circunferência, ele representa para a gente a posição do baricentro. Isso aqui é a posição do baricentro. E em sendo baricentro, a gente consegue determinar essa medidazinha daqui para cá, ó. Essa medida do O até o A, ela representa para a gente o raio da circunferência, né? Então, se a gente conseguir determinar o raio, a questão resolveu. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula a medida de O até A, que é a indicação do raio? Bem, qual foi a propriedade que eu coloquei lá? Em sendo esse ponto baricentro, a distância do baricentro para o vértice representa 2/3 da medida total. Então, a distância do baricentro para o vértice, ela representa 2/3 da medida total, que é 15 raiz de 3, a medida total. Aí eu vou simplificar o 15 com o 3, vai sobrar 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, aqui vai dar 10 vezes raiz de 3. Como o enunciado da questão pediu para a gente usar uma aproximação do raiz de 3, essa aproximação para quanto? Para 1,7. Então, aqui seria 10 vezes 1,7, que dá 17 centímetros. Alexandre, mas não tem essa resposta 17. Tá, mas como o enunciado pediu
o tampo de menor diâmetro, esse tampo menor que eu vou comprar tem que ser um tampo que tem no mínimo 17 de raio. E o que tem mais próximo desse é exatamente o da letra A, 18. Então a resposta da questão seria 18. Tranquilo, gente? Questão 16, beleza para vocês? Meus amigos, vamos lá para uma próxima questão agora, né? Fizemos essa questãozinha de geometria plana. Vamos para uma outra questão de geometria plana, super tradicional em prova, assunto que é top. Qual é? Área das figuras planas. É alguma coisa que dentro da geometria plana você não pode deixar de estudar. Precisa estudar necessariamente a área das figuras planas. É o tópico de geometria plana que é mais abordado. Então, próxima questão que a gente vai tratar, questão de número 17, identificar características de figuras planas, né? A gente vai trabalhar exatamente a parte de áreas. Vamos trabalhar a parte de áreas. A questão diz o seguinte, leiam aí comigo o texto. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC, que mede 29, tá? A distância do ponto A até o AD é 8 metros e a distância de E até AD é 20 metros. A área em metro quadrado desse terreno vai ser quanto? A área em metro quadrado desse terreno vai ser quanto? Então vamos lá. Nós temos aqui uma figura. Eu vou desenhar para vocês aqui a figura para a gente poder trabalhar em cima da questão. Nós temos aqui o desenho de um pentágono, certo? E esse pentágono ele está desenhado mais ou menos com esse formato aqui, ó. Pronto. Nós temos aqui o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, temos aqui o ponto A. O enunciado da questão diz o seguinte, sabe-se que a diagonal AD é paralela a BC. Essa diagonal AD, ó, vou traçar bem aqui, ó. Essa diagonal AD, vamos botar, a diagonal AD é paralela a BC. E ela mede 50 metros. Então, isso aqui mede 50 metros, certo? O lado BC mede 29. Esse lado BC aqui mede 29 metros. A distância do ponto B até AD é 8 metros. A distância do ponto B até o AD é 8 metros. Galera, quando a gente está resolvendo uma questão de geometria plana e o enunciado da questão faz alguma referência a respeito de distância, distância sempre tem que ser a menor possível. Em sendo a menor possível, quando se usa a nomenclatura distância, você sempre traça um segmento que é perpendicular. Então, olha só, a questão diz que a distância do B até AD é 8. Então, daqui para cá, o segmentozinho perpendicular, 8 metros. E a distância do ponto E para o AD é 20. Do ponto E para o AD, essa distância aqui, distância tem que ser perpendicular, essa distância é 20 metros. Pergunta da questão, qual é a área em metro quadrado do terreno? A área em metro quadrado do terreno. Como é que a gente vai fazer isso? Meus amigos, esse terreno aqui, ele conseguiu ser dividido em duas figuras que a gente conhece. Muitas vezes isso vai acontecer na prova. Às vezes a gente vai te dar um modelo de uma figura que você vai dizer assim, Alexandre, eu não sei calcular a área da figura do jeito que ela foi apresentada. E aí qual é a alternativa? Ou você completa a figura para transformar em alguma coisa conhecida, ou então você pega essa figura e vai quebrando em pedacinhos. E aqui claramente a gente consegue perceber que essa figura que está aqui, ela pode ser dividida, pessoal, em duas regiões. Eu tenho essa região de cima, aqui, ó, que eu vou chamar de região de número 1, e tenho essa região aqui de baixo toda, que eu vou chamar de região de número 2. E aí as figuras que nós temos aqui são figuras que fazem parte da nossa relação de figuras conhecidas. Aqui em cima eu tenho um trapézio e aqui embaixo eu tenho um triângulo, né? Se eu quero calcular a área total, eu vou dividir essa questão aqui em duas partes. Primeiro eu vou fazer o cálculo da área do trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio, hein? A área do trapézio é a base maior, mais base menor,
vezes a altura sobre 2. Lembrar que as bases do trapézio são os lados paralelos. Quais são os lados paralelos aqui? O lado AD e o lado BC. Então a base maior é 50 e a menor é 29, né? Então vai ficar 50 mais 29 vezes a altura. O que é a altura? Distância que separa as duas bases. Distância que separa as duas bases, 8. Isso aqui tudo dividido por 2. Vou dizer então que a área do trapézio vai ser igual a... Esse 8 eu vou dividir por 2, aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 50 com 29, dá 79. E aí você vai ter 79 vezes 4, né? Se fosse 80 vezes 4, dava 320. 320 menos 4, 316. Então, 316 metros quadrados, que não é a resposta da questão ainda. Isso aqui corresponde somente à área do trapézio. Aí eu vou calcular agora essa outra área aqui, ó, que é exatamente a área de um triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Acontece que a base e a altura a gente já sabe, ó. Quanto é a base? A base é 50, ó. A base é 50 vezes. Quanto é a altura? A altura é um segmento que chega perpendicular à base e que sai do vértice oposto. 20. Isso aqui tudo dividido por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 50 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 500. 500 metros quadrados. Então, a nossa resposta para a questão 17 seria: eu quero a área completa dessa figura. Então, vou fazer 316 mais 500. 316 mais 500, 816 metros quadrados. Essa é a nossa resposta correta, 816 metros quadrados. Tranquilo, turma? Grande abraço para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre à disposição para estar aqui, tá bom? Obrigado a todos, gente.